Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, como vão? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa noite, amém? Para te desejar a paz do Senhor e com toda a certeza, queridos, para compartilhar uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida, amém? Porque a palavra também ela vem para mim, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado e engrandecido. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, no capítulo 20, né? No capítulo 20, em nome de Jesus, a sabedoria vale mais do que o ouro puro. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui nessa tradução, em nome de Jesus. Então, queridos, para a glória de Deus, nós já estamos quase finalizando o livro de Provérbios. Eu não sei se Deus vai aí ministrar um outro livro, para que eu possa estar aqui compartilhando com vocês, fazendo a leitura, mas que seja a vontade dEle, que tudo é para a honra e glória dEle. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus, Ele está alcançando alguém através dessa palavra, através da leitura da palavra, que nós venhamos receber de todo o nosso coração, amém? Em nome de Jesus, a palavra dele, que o Espírito Santo de Deus, ele vá de encontro com você nessa noite, amém? Em nome de Jesus, que ele venha falar conosco através da sua palavra, amém? Aqui no capítulo 20 diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Versículo 2. Deixa eu ver aqui, são 30 versículos. Vamos estar lendo de um por um, amém? Em nome de Jesus, que Deus ele venha falar comigo e com você através dessa palavra, desses versículos, em nome de Jesus. Quem bebe demais fica barulhento, e quem caçoa dos outros o escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a sua vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Aleluia. O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Amém, queridos? O lavrador preguiçoso que não ara as suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água, né, em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Glória a Deus, aleluia. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Só o Senhor, né, queridos? Somente o discernimento de Deus. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Só Deus, queridos, para nos dar esse discernimento, né? Quantas são as pessoas, né, que conhecemos, né, porque não está estampado na testa, se realmente são bons e são fiéis. Amém? Somente o Senhor para nos dar o discernimento. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Com certeza, né, queridos? Porque o filho que tem um pai honesto e direito, com certeza, ele é um bom exemplo para o seu filho. Com certeza, ele é o espelho do seu filho. Seu filho, ele se espelha nesse pai honesto, nesse pai direito, que faz as coisas corretas, né? Assim é o nosso Pai celestial. Nós temos que seguir o exemplo que ele nos deixa na sua palavra, o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em nome de Jesus. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, Paulo era um homem que imitava o Senhor Jesus. Era um homem justo, era um homem honesto, era um homem que estava ali. Ele nos ensina a imitar ele, porque ele imitava Jesus Cristo. Amém?
Versículo 8. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. A criança mostra o que é pelo que faz. Nós também. A palavra do Senhor vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus bons frutos. A árvore que produz um mau fruto, né, é uma pessoa que não tem testemunho, uma pessoa que dá mau exemplo. Uma árvore que dá um fruto bom é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa que frutifica, uma pessoa que leva bênçãos, uma pessoa que leva a essência do Espírito Santo de Deus, né? Uma pessoa aí que faz a vontade de Deus, uma pessoa que é um bom exemplo para outras pessoas, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Nós veremos pelas ações, pelas atitudes dela. É assim que nós conhecemos, queridos, uma pessoa que está em Cristo verdadeiramente. Quando nós passamos a observar, né? Nós também somos observados. Nós somos observados. E quando nós passamos a observar também uma pessoa, a gente começa a conhecer os seus frutos, como que ela age, quais são as atitudes dela, como que ela trata as pessoas, né, como que ela me trata. Então, nós temos que dar bons frutos, porque aquela árvore que ela dá um mau fruto, ela vai ser uma árvore cortada, né? Amém? Versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor ele nos ensina sobre o trabalho, né? Em nome de Jesus, eu já ouvi muitas pessoas, né, falar sobre o trabalho, né? Já vi muitas pessoas também criticar. Até eu mesmo, querido, já fiz isso um dia. Mas eu também pedi perdão do Senhor. Porque realmente o Senhor, Ele vai escolher pessoas para viver do seu ministério, né? O Senhor, Ele vai requerer, o Senhor, Ele vai direcionar pessoas a largar o seu trabalho para viver somente para a obra dEle. Então, nós temos que entender que Deus, Ele faz isso, né? E nós, seres humanos, somos falhos. Às vezes, a gente quer apontar para as pessoas. Ah, porque esse pastor, porque essa pastora não trabalha, né? Eu já fiz isso lá atrás e eu tinha esse pensamento mesquinho, mas Deus, Ele trabalhou na minha vida, né? Porque o Senhor, Ele faz a vontade dEle na vida das pessoas. Ele faz o querer dele. Então, se ele tem um ministério na vida daquela pessoa, que é ele quem vai tomar a frente, e ele diz para aquela pessoa largar o emprego, porque ele vai viver através das suas obras, através do seu ministério, é Deus quem vai sustentar aquela pessoa. É Deus quem vai dar o sustento dela. Não que nós, né, a pessoa que trabalha, Deus não vai dar. Com certeza Ele vai dar. Mas chega um determinado momento da vida de uma pessoa que Deus ele vai sim direcionar ela, né? Por causa que o Senhor, Ele tem um ministério na vida daquela pessoa e Ele vai requerer mais tempo daquela pessoa. Então, o Senhor é quem vai estar direcionando aquela pessoa. Então, nós temos que olhar assim. Nós temos que saber também honrar as pessoas, para que lá na frente nós venhamos ser honrados também, porque tudo aquilo que a gente quer para nós, eu vou querer para o meu próximo, tudo aquilo que eu quero para o meu próximo, eu vou querer um dia para mim também, né? Se você não faz o bem, não espere você colher o bem lá na frente, porque você não vai colher. Se você não faz o bem, se você não semeia o bem, você não vai colher o bem lá na frente, você vai colher o mal. Você não vai colher nada de honra, porque você não planta o bem, você não semeia a semente do bem. Amém? Você que planta maldade, você que lança a tua semente ali da maldade na vida de alguém, na família de alguém, você vai colher os frutos. Não vão ser frutos bons, não, vão ser frutos maus. Amém? Em nome de Jesus. E aí vai vir as consequências. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Seja bom, seja mal.
Amém? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Amém? Em nome de Jesus. Cadê? Versículo 14. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Né? Um enganador, né? Ele vai comprar algo ali, né? Está muito caro, diz o comprador. De repente ele lança ali alguma proposta, não dá valor, né? Aqui, vamos aqui um exemplo, né? Nós cheguemos aí de repente numa feira de artesanato, né? E aí nós sabemos que artesanato é muito caro, né? Mas nós não pensamos no material que aquela moça gastou, que aquela trabalhadora gastou, aquela mãe de família gastou. Nós não vemos aí o tanto de horas que ela ficou ali fazendo aquele material para ela vender, né? O tempo de hora que ela ficou acordada ali, o que ela não deixou de fazer para fazer ali o seu crochê de repente, para fazer o seu artesanato. Quantas vezes ela não deixou o seu filho ali de lado para fazer ali um artesanato para ir vender numa feira, para conseguir o seu pão de cada dia. E aí chega uma pessoa lá, não quer dar aquele valor que ela cobra, né? E que fica ali sussurrando no ouvido dela, fica ali labiando o ouvido dela para que ela faça mais barato. E aí depois ele ainda sai aqui, né? Se gabando, né? Dizendo que foi um ótimo negócio, mas Deus ele vê tudo. Deus ele sabe de todas as coisas. De repente até a pessoa tinha sim o dinheiro no bolso, mas ela queria economizar para fazer outra coisa. E aí foi lá naquela mãe de família e fez aquele negócio ali desagradável, fez aquela mulher fazer ali por necessidade, que ela estava na sua casa, de vender aquele material ali mais barato, sendo que ela gastou dinheiro para comprar ali a linha, gastou dinheiro para comprar o material dela, gastou a viagem dela para ir lá no local para comprar o seu material, né? Então, e ali ela tem que chegar com algum valor na casa dela para comprar o leite do seu filho, para comprar comida, o pão do seu filho, pagar talvez até aluguel. Quantas pessoas não vivem de aluguel, né? E aí trabalha duro que só para chegar uma pessoa lá e querer aí comprar as coisas baratas, fazer algum tipo de negócio desagradável, mas Deus ele vê tudo, né? Ele vê o enganador. Essa pessoa não se dá bem lá na frente, porque ele está colhendo a maldade, ele está colhendo, não, está plantando a maldade, está plantando a desonestidade. Amém? Em nome de Jesus. Aqui, versículo 15. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Glória a Deus. Conhecimento de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem aceitar ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Olha só, querido, isso aqui. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na sua boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos muito essa palavra se cumprir na vida de vários escolhidos de Deus dentro da Bíblia, né? O Senhor, quando ele fez a promessa para aquele povo da terra que mana leite e mel, primeiro eles foram lá, né? Eles foram espionar aquela terra, ver ali como que era, como que os inimigos eles viviam, conhecer as estratégias deles, né? Eles foram ali rodear, entraram ali, então, né? Eles entraram naquela batalha sem antes ali, aliás, eles entraram naquela batalha para fazer o plano depois de como eles iam agir. Né? O Senhor mesmo, ele dava ali planos para o povo dele. O Senhor sempre falava assim, levanta, desce a tal lugar, faz isso, faz aquilo, vai tal hora, né? Ali para o povo de Jericó, vão levantar, vão marchar ali 7 vezes ali em redor da muralha, no último dia vocês vão marchar 7 vezes. Então, o Senhor, ele dá a estratégia,
né? Ali Neemias também, quando só vivia ali em oração com Deus, ele foi lá e colocou aquele povo, aquele soldado por família, para estar em vigilância ali em frente das suas casas, cada um no muro ali. Então, tudo isso o Senhor ele nos ensina na palavra dele. Procure bons conselhos e você terá sucesso. O povo pedia direção, o povo pedia conselho de Deus, né? Não entre na batalha sem antes fazer planos. Já pensou uma pessoa ir para uma batalha sem antes nem sequer conhecer o inimigo? Sem antes nem sequer saber o que eles fazem, sem antes nem sequer, né, conhecer ali quais são as estratégias deles. E aí nessa parte de Neemias também, Neemias ele vai receber 10 vezes dentro do povo ali que o povo inimigo queria atacar eles, né? Eles já estavam fazendo ali os planos para atacar eles, mas quando Neemias ouviu, Neemias foi orar, né? E aí foi o Senhor, ele colocou ali, ele dividiu aquele povo, né? Porque o próprio povo ali que estava ali no meio deles, os judeus, já estavam falando, olha, eles estão fazendo isso e aquilo, eles vão atacar. Então, eles já tinham ali uma estratégia. Neemias, ele já dividiu o povo ali para ficar em vigilância. Então, não pode entrar numa guerra sem antes conhecer o inimigo. Às vezes, também, a gente tem que ter vigilância, né? Eu estou orando, eu já fiz também esse questionamento uma vez a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou orando, mas eu não sei com que eu estou guerreando. Eu não sei com que eu estou batalhando, eu não sei com que eu estou lutando. Aí Deus, ele me deu um sonho. Deus me deu um sonho, quem era o meu inimigo e aonde ele estava ainda. O Senhor me mostrou onde o demônio estava, né? O Senhor me mostrou benzinho. Então é isso. O Senhor ele nos dá estratégia. Às vezes você está orando, você guerreia, às vezes você não sabe nem com que você está lutando, você não sabe nem o porquê que você está orando, você ora, mas você não sabe de onde está vindo os ataques, né? Então, tem que orar, tem que pedir conselho, tem que pedir direção de Deus. Amém? Em nome de Jesus, com certeza Deus usa pessoas também para nossas vidas. O Senhor usa pessoas para nossas vidas, né? Amém? Em nome de Jesus. 19. O mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais, né? Pessoas que você tá aí, que você confia, né? Você conta as suas coisas, muito, muito íntimo, muito pessoal, mas essa pessoa, ela acaba não guardando o segredo, né? Ela se torna uma pessoa mexeriqueira, ela quer estar sabendo da tua vida, e aí ela vai espalhando para um, vai espalhando para outro, e aí quando se tocar, você já está aí na boca de todo mundo já está falando o que é que está acontecendo na tua vida. E eu estou aprendendo muito isso com Deus, queridos. Deus, ele sempre me ensinou. Ele sempre me ensinou isso, eu estou aprendendo todo dia, porque às vezes a gente fica tão empolgado com algo que a gente quer acabar lhe contando, mas tem coisas que não é pra gente contar. Tem coisas que é somente eu e Deus, você e Deus. Tem coisas que não é para sair da nossa boca para outras pessoas. Tem coisas que é segredo nosso e de Deus. Amém? Tem situações nossas íntimas, casamento, vida financeira. São duas áreas das nossas vidas que nós precisamos estar aí muito sigilosos. A gente precisa parar de estar compartilhando com todo mundo, né? Tem coisas que a gente vai compartilhar, sim, que são testemunhos, para que o nome do Senhor ele venha ser glorificado. Mas tem coisas que não. Principalmente quando Deus coloca algo no teu coração. Olha só, Neemias também, quando ele é abençoado pelo rei para ele ir direto para a reconstrução das muralhas, ele vai falar numa determinada parte da palavra assim: e eu não falei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração. Ele tinha escolhido ali um povo para estar com ele na reconstrução das muralhas, porém ele não tinha revelado, e não revelei a ninguém o que Deus ele tinha ali mostrado para ele, que Deus tinha falado para ele, que Deus tinha proposto no coração dele. E porque tem momentos, queridos, que realmente é nós e Deus, não precisa a gente estar espalhando. E eu estou aprendendo muito com Deus em relação a isso, porque como eu falei, às vezes a gente fica tão alegre, a gente se empolga tanto, a gente quer compartilhar, mas a gente tem que entender que nem todo mundo, queridos, quer o nosso bem, que nem todo mundo torce pela nossa vitória, que nem todo mundo torce pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual, pelo nosso casamento, pela nossa vida financeira, não.
Tem pessoas que querem mesmo é que a gente se estribe aí, mas o Senhor, Ele é nas nossas vidas, né? Então, o Senhor, Ele vai sim nos mostrar coisas que é só nós e Ele, né? E como eu disse, Ele vai mostrar também coisas para nós, Ele vai estar aí nos falando coisas que realmente nós precisamos compartilhar, para que o nome dele venha a ser glorificado. E nós, quando estivermos algo prestes a fazer, que o Senhor propor no nosso coração, algum plano, algum desejo, algum sonho, que nós, queridos, nós temos que guardar. Nós não temos que falar antes que se cumpra. Claro que o nosso Deus, Ele nos fala na palavra dele, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Porém, nós temos que ter vigilância com pessoas. Nós precisamos ter vigilância porque o inimigo ele é astuto. Ele vai ficar pelejando para que não dê certo. Mas o Senhor ele nos diz que o plano dele não pode ser frustrado. Os planos dele não podem ser frustrados nas nossas vidas. Porém, precisamos sim, muitas das vezes, guardar segredo. Amém? Em nome de Jesus. E não compartilhar com ninguém até a ordem de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A palavra do Senhor ela nos diz: honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. Amém? Então, uma pessoa aí que amaldiçoou o seu pai, né? A gente vê muitos casos assim, principalmente na televisão e jornal. Filhos que não respeitam mais o pai, até filho que mata o pai, filha que mata a mãe, querido, isso é horrível, isso é terrível, meu Deus do céu, pessoas aí amaldiçoando a sua mãe, é por causa de herança, é por causa de casa, é por causa de carro, não sabe o quão pesado isso é na vida dela. Olha só aqui que o Senhor lhe fala: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga. A vida dessa pessoa, ela é apagada, é abreviada. Amém? Em nome de Jesus. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente, com toda a certeza. Dinheiro sujo, dinheiro que não vem do seu suor, que não vem de Deus, é um dinheiro sujo, né? É um dinheiro fácil, que não agrada a Deus, né? A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente, com toda certeza, né, queridos? Em nome de Jesus, não seja vingativo, confie em Deus. O Senhor diz: minha é a vingança. Deus nos ensina na palavra dele que pertence a ele a vingança. Amém? Quando nós colocamos causas nas mãos de Deus, ele peleja por mim e por você. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça por você. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Estão vendo? Tem causas que é difícil, né, queridos? Mas é preciso. É necessário colocar nas mãos de Deus e fazer, em nome de Jesus, ali oração por essa causa. Entregar na mão de Deus e ficar ali orando, apresentando a Deus. Não é fácil. Mas o Senhor lhe diz na palavra dele: minha pertence a vingança. É só Deus, queridos. Deus, ele tem o poder, né? Deus, ele é poderoso. É Deus quem peleja por mim e por você. Amém? Em nome de Jesus, nós vemos muito isso na Bíblia. Nós vamos ver muitos exemplos na Bíblia. Amém? Tem aí o exemplo, né, de Jezabel, quando perseguiu ali o profeta. Olha o que aconteceu com Jezabel, né? Olha o que aconteceu com Jezabel, né? Em nome de Jesus. Olha o que aconteceu com Saul quando perseguiu Davi. O próprio Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, né? O rei Saul estava bem ali na sua frente. Teve até uma parte que Davi estava ali na caverna e o rei Saul entrou ali para fazer as suas necessidades, e Davi ali, né, ele eu nem me lembro se foi nessa parte ou se foi na hora que ele estava dormindo. Davi, ele entrou ali e ainda arrancou um pedaço da roupa do rei Saul, né? Quando o rei Saul ele se afastou, né, ele falou assim, aí ele gritou, né, pelo nome dele. Então ele mostrou ali um pedaço de roupa do rei Saul.
né? Davi não tocou nele, porque ele era um homem ungido de Deus. Eu não vou me lembrar bem se foi dentro da caverna que ele ali cortou com a sua espada um pedaço da roupa do rei Saul, porque estava escuro, né? Então, Deus, o próprio Deus, queridos, o próprio Deus trabalhou na vida de Saul. O próprio Deus ali trabalhou na vida de Davi também, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus fez ali a vontade dele, já era hora do rei Davi também tomar sua posição no trono, né? Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque ele tinha desobedecido a Deus. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia, queridos, em nome de Jesus, né, que a vingança pertence a Deus, não pertence a nós, porque quem faz justiça é Deus, não somos nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui para o versículo 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Amém? Pensemos bem quando nós abrimos a nossa boca para fazer voto ao Senhor, que nós venhamos cumprir, porque a palavra do Senhor ela diz que tolo é aquele que faz voto e não cumpre, mas antes não fazer voto. Amém? Em nome de Jesus. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhora o rosto, e melhora o nosso caráter. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. A correção de Deus, quando nós somos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, Ele está nos curando daquilo que não agrada a Ele, daquilo que está no nosso coração, né? Daquilo que está no coração de uma pessoa que tem maldade, vem um castigo sobre ela, vem a disciplina, vem a correção. Mas aí o que acontece? Né? Essa pessoa ela vai melhorar o seu caráter. Ela vai estar ali sendo lapidada, trabalhada por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Quantas pessoas aí você já não ouviu que passou por alguma situação difícil, né? E depois dessa pessoa ter passado por essa situação difícil, de repente aí, um exemplo, sofreu um acidente, aí essa pessoa voltou desse acidente, voltou outra pessoa, é uma pessoa boazinha, uma pessoa direitinha, né? É uma pessoa que não trata mais as outras mal, ficou tão mansa, ficou tão diferente, porque é o Senhor trabalhando no caráter dessa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra nessa noite para as nossas vidas. Capítulo 20 do livro de Provérbios. Amém? Em nome de Jesus. Que nós venhamos ter uma noite abençoada. Que Deus ele venha guardar a minha e a tua vida, a nossa família. Que Ele venha guardar a nossa casa. Amém? Em nome de Jesus. Que não esqueçamos de ser gratos ao nosso Deus. Que não esqueçamos de ser gratos ao nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus, agradeça a Ele ao deitar, ao levantar. Agradeça a Ele sempre pelo teu fôlego de vida, pelo alimento que Ele coloca na tua mesa, pelas portas que Ele tem aberto, pelas portas que Ele ainda vai abrir. Amém? Pela tua saúde, pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento. Que o Senhor ele venha estar guardando, que Ele venha estar livrando, que Ele venha estar abençoando. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.